faça isso. E escolha mesmo, porque é muito prazerosa, é uma carreira desafiadora todos os dias, né? Todos os dias a gente não tem aquela pronto, parei, não preciso mais lutar, não preciso mais estudar, não há nada de novo mais para descobrir, não existe isso, né? Então você não tem, então siga assim, mas se informe primeiro, né? Olhe os cursos, se informe sobre isso. Então, a gente está levantando a bandeira das meninas, das mulheres nas exatas, né? Não é que nós não queremos que as meninas façam outra coisa a não ser vir para a carreira de exatas, não é isso. É só elas têm que saber que, se elas quiserem, elas têm perfil, está disponível essa opção, né? Então, que elas aprendam, que elas leiam sobre isso, é maravilhoso, principalmente a carreira acadêmica, né, professora e tal, eu adoro, eu acho que é uma carreira muito gratificante. Esse é o meu conselho. Legal. Eu gostaria de complementar um pouquinho a fala da professora, comentando de uma das pesquisas que a professora Márcia Barbosa apresenta, que ela é do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, se não me engano, da FURGS, perdão. Da URGS. E ela comenta... Como? Da URGS. Da URGS, isso, obrigada. Eu acompanho muito o trabalho dela, então, se fosse para, né, eu comentar, um dos itens que eu observei num dos trabalhos dela que me chamou muita atenção é que as meninas são desmotivadas a fazer ciências ou ir para a área de exatas muito antes da opção, né, muito antes do vestibular. Essa mudança começa a ocorrer já na pré-adolescência, porque quando a gente... Né, tem uma palestra da professora Márcia que ela cita isso, né, uma pesquisa que foi feita com crianças e eram questionadas, né, crianças de 5, 6 anos, eu não lembro direito a faixa etária do início da pesquisa, e descreviam cargos ou opções de carreiras em que uma pessoa tinha que ser inteligente, competitivo, e no outro tinha que ser dedicado, esforçado. E quando as crianças têm lá 4, 5 anos, as meninas defendem que o trabalho para quem é inteligente e competitivo é delas. E os meninos defendem que são deles. Quando passa lá próximo da adolescência, da pré-adolescência, a situação já começa a se inverter e até as meninas começam a dizer que as áreas que precisam ter competitividade e inteligência são áreas masculinas. Então, se fosse dar um conselho, eu ia dizer sim, venha, porque nós estamos precisando cada vez mais de representatividade feminina e de modelos de cientistas femininas para as quais a gente possa se inspirar e inspirar também as próximas gerações. Porque, como você até... A chamada da live já foi essa, a gente sempre vê exemplos e representatividade masculina. Então, quanto mais a gente tiver a cara da ciência, né, tiver também essa representatividade, melhor vai ser construído. E existem pesquisas já que até comprovam que até a questão de produtividade e de empenho melhoram quanto mais diversificada é uma área. Então, se as mulheres não vierem, nós já estaremos perdendo. Então, para toda e qualquer área do ensino superior ou de pesquisa, é extremamente importante aumentar o número de representatividade de todo e qualquer condição, etnia e gênero, classe. Então, a gente precisa disso, dessa homogeneidade. Então, seria esse o meu conselho. Venha que nós estamos realmente precisando levantar a nossa bandeira cada vez mais. Eu faço minhas palavras das colegas, né? Venho, e exatamente isso, a gente precisa de representatividade cada vez mais, né? Acho que todo mundo deve conhecer ou saber quem é Jacqueline Góes, por exemplo. Jacqueline Góes, ela foi uma das responsáveis, ela é uma pesquisadora baiana, ela é uma das responsáveis pelo sequenciamento do genoma do Covid-19, né? Então, é uma mulher empoderada, uma mulher negra, uma pesquisadora que conseguiu fazer, ela e sua equipe, o sequenciamento. Márcia Barbosa, nem posso falar, sou fã de carteirinha lá da minha universidade, né? Maravilhosa, né? Querendo ou não, ela é comendadora, né? Ela é uma das 20 mulheres mais influentes do Brasil, né? Eleita nos últimos anos, e várias outras mulheres, né? Eu falo da luta, da representatividade, eu acho que com voz para falar mesmo sobre representatividade,
porque a mulher negra, durante muito tempo, ela não se viu representada na sociedade, né? A mulher representada era sempre a loira, né? Perdão pelas loiras, mas é verdade. E, de repente, de um tempo para cá, exatamente de uns 5 anos para cá, a coisa começou a mudar, né? Eu sempre pergunto em sala de aula para os meus alunos, né? Se vocês lembram a primeira vez que teve uma propaganda de shampoo para a mulher para o cabelo. Eu lembro que as meninas na química, quando eu dei aula na química, elas ficaram, professora, sempre teve propaganda de shampoo. É normal? Eu disse, pois é, não é normal. Para o cabelo afro, a primeira propaganda para cabelo afro de shampoo foi em 2015. E eu me lembro exatamente quando deu a propaganda, que eu chorei. Uma coisa idiota, mas eu chorei. Foi questão de representatividade. Então, o meu conselho, o conselho que eu dou para todas as meninas é que venham, a gente precisa de representantes femininos na ciência. Então, se vocês têm vontade, se vocês têm desejo, venham e vamos nos unir para fazer a mulher, para colocar ela. Eu me emocionei aqui que o microfone caiu. Venham que a gente precisa de mulheres nessa luta, né? Quanto mais mulheres tiver, mais a gente vai conseguir estar as próximas, né? Das próximas gerações. Exatamente. Professora Andressa, gostaria de complementar ainda mais a fala, porque eu me preparei para essa nossa fala de hoje com alguns artigos, com algumas pesquisas. E tem um trabalho que é a respeito dos estudantes de física, que eu quis trazer para cá, que eu achei muito bacana, que é as impressões de estudantes universitários sobre a presença de mulheres na ciência. É do Ricardo Roberto Prado Teixeira e da Paula Zarella da Costa. Então, nesse trabalho, eles pedem para os alunos de física citarem exemplos de homens e de mulheres na ciência, inclusive de pesquisadores do Brasil, né, e pesquisadoras. Então, quando a gente fala a respeito de representatividade e dessa luta mesmo que a professora muito bem representou e que com certeza levanta muito essa bandeira, é que cada situação em que a gente se coloca, né, como situação de vulnerabilidade, ou que tem uma série de peso social a respeito disso, né, as situações podem ir se somando. Então, para a mulher dentro da ciência é um peso, para a mulher negra dentro da ciência é um peso muito maior, porque tem toda essa questão, eu acho que precisa, sim, ser levantada, e acredito que até quando você comentou, me perdoem as loiras, eu acho que não tem nem o que falar nesse negócio, a gente tem que levantar a bandeira da representatividade mesmo, porque, primeiro, precisa ser reconhecido. Tem um outro trabalho que trata, né, esse em específico diz que os exemplos, né, os alunos até conseguiam citar cientistas brasileiros. Na hora de citar mulheres, só a Marie Curie era citada praticamente, porque era ganhadora de 2 Nobéis em áreas diferentes, então ela apareceu, mas ainda assim pouquíssimo perto dos homens que apareceram na pesquisa. E quando a gente trabalha a respeito de representatividade, também, essa é uma publicação da professora Márcia Márcia Barbosa, eu sempre leio o link com Márcia Barbosa Brasil por causa dos links do Instagram dela. Mas ela comenta aqui, quando a gente chega no final, por exemplo, a pesquisa no final do ensino médio, a gente ainda tem um maior número de mulheres do que de meninos que concluem. Mas quando a gente vai para o ensino superior e para os cargos de liderança, consequentemente em empresas ou até dentro da universidade, ocorre o que ela chama de efeito tesoura. A pirâmide se inverte. Então, existem mais mulheres que terminam o ensino médio, mas quando todos os que terminam o ensino médio ingressam na universidade e vão para as suas carreiras, são os homens que aparecem mais do que as mulheres. Ou seja, né, ocorre um efeito tesoura, né, algo que corta mesmo essa representatividade que a gente tem. E, né, completando e ainda ressaltando a fala da professora Andressa, isso ocorre muito na questão da representatividade negra também. Quando você olha para as universidades e você vê a maior parte da população sendo branca dentro da universidade, isso é uma ofensa à nossa população. Porque se a gente tem a maior parte da população negra, a gente vê essa questão do efeito tesouro ocorrendo também na questão étnica. Étnica. Então, a gente tem a questão étnica para ser defendida e a questão do empoderamento feminino e da representatividade também, que são questões que podem ir se somando, né, e acabando dificultando ainda mais a carreira
de mulheres dentro da universidade por causa desses fatores externos, né, sociais, e que todos eles são vinculados a essa questão do machismo, seja por achar que o nosso cérebro é inferior, né, seja pelo determinismo, seja pela imposição social, que são duas frentes distintas que explicam esse mesmo posicionamento, esse mesmo efeito tesoura, mas independente da linha que tenta explicar, o fato é que nós não estamos sendo representados, e quando se fala da população negra também não tem essa necessidade, então a gente precisa deixar isso cada vez mais evidente para que mais pessoas se revoltem com isso, no sentido de vamos mudar essa realidade, porque não pode, num país em que a maior parte da população é negra, você ter uma menor representatividade na universidade. Não pode, no caso, se nós somos o maior número de mulheres que se formam, a gente aceitar que esse efeito tesoura ocorra e que a gente pare ou trate a nossa carreira num período específico dela. A gente não tem que aceitar isso, tem que trabalhar para que isso, né, seja revertido.